Então, pessoal, hoje nós estamos concluindo o nosso estudo, né, das 21 indispensáveis qualidades de um líder. Eu gostaria de parabenizar a todos vocês que estiveram aqui acompanhando esse estudo. Se você não acompanhou, perdeu algum deles, você pode procurar o nosso conteúdo no YouTube, você pode encontrar lá todos os pontos, né, que nós falamos aqui nesse estudo durante esse ano. Amém? Vou começar aqui o nosso ponto, que é o 21º ponto, que fala sobre a visão. Eu gostei muito desse capítulo, é um tema assim que, poxa, mexeu comigo demais. E é o 21º ponto, a visão, e ele trouxe, né, um exemplo que eu vou mostrar aqui para vocês, vou falar para vocês aqui, que é a história do Walt Disney. Quem conhece aí a história do Walt Disney? Quem conhece a Disney hoje tem vontade de ir lá algum dia, dar uma olhada, brincar lá nos brinquedos. E vocês sabem que a Disney, ela tem ela não é uma coisa só, né? Ela não é só um parque, ela não é só desenho, não é só o Mickey. Eu sigo algumas pessoas que viajam, né, pelo mundo, e todos aqueles que vão lá na Disney, eles falam uma coisa em comum. Todos eles falam a mesma coisa, praticamente. Que é, quando você vai para a Disney, você nunca perde, nunca é quebrado a ilusão, né? Aquele ambiente de magia, ele nunca é quebrado. Por exemplo, eu já vi uma vez um casal, eles estavam num restaurante, e lá no restaurante entrou o Pluto, né? E aí todo mundo sabe que assim, os adultos principalmente sabem que o Pluto é um bichinho, e tem um ator ali embaixo, né, que ele foi treinado para ser aquele personagem, né? Os adultos sabem disso, mas enquanto você está lá e você vê aquele personagem lá, né, para eles não existe ator. Existe o Pluto, existe o Mickey. Ele é o personagem, não existe ninguém ali por baixo da fantasia, né? Ué, e de onde veio isso, né? De onde foi que eles tiram isso? Em todo lugar que você vai, aqueles personagens que estão lá, eles existem de verdade para eles, né? Em todo restaurante, todo lugar que você é atendido, todo mundo te atende de uma maneira excepcional, né? E todo mundo fala isso. É um negócio que é meio que incomum em tudo aquilo que as pessoas falam, é que há excelência em tudo que eles fazem, né? Então, a história do Walt Disney, ela começou mais ou menos assim, né? O Walt Disney, ele é um cara de visão, ele é um cara que ele é muito visionário, ele vê o futuro de uma maneira, e via, né, o futuro de uma maneira incrível. Ele foi o primeiro a projetar um desenho animado com som. Ele foi o primeiro a projetar o desenho animado em cores, e também o primeiro filme de animação em longa-metragem foi ele que viu isso, né? Até então, todas as produções eram em preto e branco e sem som. E aí, então, ele, puxa, eu vi ali na frente que dá para fazer desse jeito, então vamos fazer até acontecer. E o Walt Disney, ele tinha, né, 2 filhas, e elas gostavam muito de parque de diversões, e ele gostava de levar ela lá, porque ele mesmo também gostava. E uma coisa que encantava ele era ver o carrossel, né? O carrossel, que é eles ficam girando, né? Os cavalinhos ficam se mexendo e tal, né? E ele gostava muito de levar as filhas lá. E uma coisa que ele percebia era o seguinte: ele via o carrossel de longe, e aí o carrossel de longe é uma maravilha, né? É uma maravilha, luzes para todos os lados, cores para todos os lados. Só que quando ele chegava perto, né, e aí ele ia colocar as filhas dele lá, subia no carrossel, ele percebia que a tinta dos cavalos era uma tinta velha, meio tudo craquelado. Ele percebia que só os cavalos de fora eram os cavalos que se mexiam, e os cavalos de dentro eram parados, né, eram estáticos. E aí ele teve uma visão. Ele viu com a mente dele o futuro e pensou assim: cara, e se houvesse um lugar, um parque, alguma coisa assim, onde
a gente não tem essa decepção quando chega perto. E se eu pudesse construir algo, um lugar onde todo mundo, seja criança, seja adulto, pudesse estar naquele lugar e essa magia nunca fosse quebrada? E se isso acontecesse de verdade? E aí, essa visão de futuro dele deu energia para ele construir o que nós conhecemos hoje, né, como a Disneyland. E, cara, isso mexeu muito comigo, né? Porque tudo isso começou a partir de uma visão, né? Tudo isso começou a partir de um vislumbrar do futuro com a mente dele. Ele não viu nada, ele não... Poxa, alguém fez isso, eu vou fazer algo parecido. Não, foi da cabeça dele. Então, você percebe que que é essencial você ter uma visão de futuro para que você consiga construir coisas grandes. Amém? Então, por que a visão é essencial? E aí, no livro, ele fala alguns pontos que me marcaram muito. Primeiro ponto, né? A visão é essencial porque ela define um caminho a ser seguido. Quem aqui sabe qual é a visão e a missão? Vocês já ouviram falar sobre visão e missão, né? Tipo, toda empresa tem que ter uma visão e uma missão. Visão e missão. Visão... Vou perguntar para vocês sabem qual é a visão e a missão de Jesus? Qual é a visão de Deus para Jesus e qual foi a missão que ele teve para cumprir essa visão? Em João 3,16 e 17, fala o seguinte: porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Então, nesse texto, nós temos tanto a visão de Deus em relação ao mundo, quanto a missão de Jesus em relação à visão de Deus. Qual é a visão de Deus? É que todos tenham a vida eterna. Que todos nós tenhamos essa oportunidade de estar com Ele na eternidade. A partir dessa visão que Deus teve do mundo, Ele deu essa missão para Jesus, né? E Jesus, consequentemente, né, você lendo, né, o Novo Testamento, você vê em muitos momentos Jesus falando sobre a missão dele. Em muitos momentos. Ele está conversando, ele lembra que a missão dele é salvar a humanidade. Em João 6,38 fala o seguinte: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Em João 4,34 fala assim, né, que é aquele texto com a samaritana no poço, né? E ele fala assim: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. É interessante que nesse texto os discípulos, né, já tinham ido lá comprar comida e Jesus estava lá, tinha conversado com a samaritana. Eu imagino que ela já tinha até ido, né? E o povo já estava vindo ver o que era que estava acontecendo. E Jesus preferiu fazer a vontade do Pai, porque ele tinha uma missão. Em Mateus 20:28 fala assim: assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, Jesus tinha a visão de Deus muito clara para ele. Então, ele entendia a missão dele e o tempo todo ele ficava repetindo e repetindo. Nossa, não parece tão meio repetitivo, né? Jesus, você vive falando da sua missão. Por que você fala o tempo todo da sua missão, né? Porque ele tinha isso enraizado no seu coração. Segundo ponto, a visão, ela guia as nossas ações e decisões. Em Lucas 22:42 fala assim: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, seja feita a sua vontade e não a minha. Então, a visão, ela é importante para nos auxiliar nas nossas decisões, inclusive as decisões mais difíceis, né?
as decisões em que você tem que, por exemplo, na sua célula, né? Será se eu vou discipular hoje, mesmo tendo trabalhado a noite toda? Será? Então, a visão ela nos impulsiona, ela nos dá força para tomarmos as decisões, incluindo as decisões difíceis, todas aquelas que nós enfrentamos no dia a dia como liderança, né? A visão ela cria um alvo, nos motiva a alcançá-lo, nos dá força para tomar decisões, e nos dá força para tomar decisões. O terceiro ela motiva os outros. Se a visão ela é suficiente para me dar a motivação necessária para negar a mim mesmo, né, para negar as coisas que acontecem comigo, o meu cansaço, para negar, poxa, eu passei o dia trabalhando, mas ainda assim eu vou supervisionar aquela célula. Ela te dá força para isso. E você tem essa visão clara do futuro, né? Tem a visão clara de que Deus sonha com que todos nós tenhamos a salvação, estejamos junto com Ele. Então, essa visão ela é suficiente para motivar os meus liderados. Em Mateus 28:19, o próprio Jesus fala: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Será se essa motivação, essa visão, motivou realmente os discípulos dele a agarrarem, a abraçarem a visão de Deus? Nós todos aqui somos o exemplo, né? O principal exemplo, o principal motivo para crer que sim, Jesus realmente motivou aqueles discípulos a abraçarem a visão que Deus colocou no seu coração. Então, é por isso que a gente incentiva muito o líder de célula, principalmente, naquele momento lá da visão, né, da célula. Todo mundo sabe que tem um momento da visão na célula, né? 5 minutos da visão, uma coisa que eu vivo repetindo ali para o pessoal. Olha, os 5 minutos da visão, não esqueçam dos 5 minutos da visão. Por quê? Porque é nesse momento que nós vamos estar fortalecendo a visão no coração dos nossos liderados. É nesse momento ali que você vai lembrar ele de que a célula ela é uma ferramenta de evangelismo, é uma ferramenta para alcançar pessoas. Ela não foi feita para nós. A célula não foi feita para o crente. Não é um lugar onde você vai se reunir, também, lógico, né? Que você vai se reunir com as pessoas que você gosta, ali, o seu clubinho. Não é. A célula é um instrumento de evangelismo feito para alcançar a visão que Deus colocou no coração de Jesus e que foi passado para nós. Por quê? Né? Uma coisa que eu até falo para o pessoal ali, né? Quando a gente deixa de falar da visão na célula, se torna muito fácil a gente esquecer o motivo pelo qual nós estamos aqui. É muito fácil. Quando a gente deixa de falar, né? Deixa de reunir com eles e dizer assim, pessoal, nós vamos fazer o seguinte, toda vez que o convidado, né, chegar, esse cara é o principal da célula, essa moça é a principal da célula. Então, quando eu até gosto de falar isso para eles, olha, quando tiver só os velhos na reunião, só os velhos de casa, não tem um convidado ali, tal, então você pode ser mais direto com ele, você pode ser mais específico. Então você vai falar o seguinte, só tem os velhos aqui, galera, só os faixa preta. Então, quando chegar o convidado ali, né, que na semana que vier, vocês vão convidar, vocês vão trazer os amigos de vocês, o colega do trabalho. Só que é assim, quando eles chegarem, todo mundo já vai estar alinhado aqui comigo. E aí, olha, eu vou ficar de olho. E vai acontecer o seguinte, quando essa pessoa chegar, essa pessoa é o rei. Então, todo mundo vai tratar ele como um rei. Vocês vão chegar com ele, vão conversar, vão chegar com ela, vão conversar. Nunca vocês vão deixar essa pessoa só. No momento de vocês estarem na comunhão, lá no final da célula, está todo mundo lanchando, fiquem de olho, vejam se essa pessoa está se sentindo em casa, ela está conversando, ela está ali, né, no meio de vocês. Não percam ele de vista. Se vocês perderem ele de vista, eu vou deixar um sinalzinho aqui para vocês. Vou falar um código aqui para vocês.
quando eu ver que o novo, né, o convidado, ele está meio que ficando deslocado, eu vou falar a seguinte palavra. Ó o Barnabé. E aí vocês já sabem, ele, né, não sabe porque ele não faz ideia do que está acontecendo, mas vocês vão saber que é hora de olhar para o nosso convidado. É o rei da nossa célula. Então, tá tudo certo aqui? Tudo certo? Estamos alinhados? Levei 5 minutos para falar isso. Beleza? 5 minutos. Já foi a visão. Eu já coloquei, já implantei no coração da minha liderança, dos meus liderados, que o mais importante é o convidado. O mais importante. Então, eu já fiz os 5 minutos da visão. Já foi. Olha, em 5 minutos eu trouxe eles para perto de mim e falei para eles, olha, é assim que nós vamos agir como um corpo. Amém? E quando tiver convidados, aí você pode dar aquelas palavras, né, que nós já temos em todos os materiais aí da igreja, né, falando sobre a visão, reforçando sempre, né, quem somos nós, quem é a igreja da Past Church, o que nós estamos fazendo aqui. Vocês sabem qual é a visão e a missão da Past Church, hein? Recentemente eu dei uma lida no site da igreja, eu fiquei muito impactado assim, por ver o que o pastor Abe, por exemplo, né, repete muitas e muitas vezes, né, sobre a visão da igreja e como nós fazemos para alcançar essa visão. Né? A visão da Past Church, ela é uma extensão da visão do que Jesus, né, nos deixou como comissão, né, sobre fazermos discípulo nas nações. Então, a visão da Past Church é fazer discípulos nas nações, em todas as nações. Percebe que é uma visão grande? Meu Deus do céu! E qual é a missão da Past Church? Né? Na verdade, existem várias missões, né, da Past Church, mas uma das que a gente ouve muito, em muitos momentos, a gente acaba se deparando com essa missão, que é implantar igrejas. Né? O pastor Abe vive falando assim, a nossa missão é implantar 100 mil igrejas ao redor do mundo. Por quê? Porque assim nós vamos cumprir a missão que Jesus nos deu de fazermos discípulos nas nações. E nós só vamos fazer isso quando nós fizermos discípulos se tornarem cristãos maduros e saudáveis. Porque esses cristãos maduros e saudáveis vão se tornar as próximas lideranças, nas próximas gerações, que vão continuar e vão perpetuar essa visão e essa missão. Amém? Então, nós estamos cumprindo essa missão toda vez que nós falamos lá na célula, os 5 minutos da visão. É só 5 minutos, meu Deus, é tão pouco. Mas nós estamos executando a missão que Jesus nos deixou para fazer. Amém? Então, vamos exercitar nossa visão agora. Nós temos uns minutinhos aqui. Vamos exercitar nossa visão. Fechem os olhos de vocês. E agora, pense, né, você que é líder de célula, você que é supervisor de setor, supervisor de área, pense nos seus liderados agora e vejam eles como você quer que eles estejam, né? Como você quer que eles sejam apresentados perante Jesus, perante o Senhor, quando chegar lá na glória. Olha, esses aqui são os que o Senhor comissionou a mim. Como é que vocês veem eles? Vocês veem eles como cristãos maduros, saudáveis, que multiplicam a visão, que têm a palavra do Senhor forjada no seu coração. Vejam eles com liderados, vejam eles como líderes de célula, líderes de líderes, como supervisores bem-sucedidos que levam a palavra do Senhor e que cumprem o propósito deles. Vejam eles como discipuladores, vejam eles como pessoas que estão orando constantemente uns pelos outros e forjando essa visão no coração uns dos outros. Amém? Agora, abram os olhos. Percebam que essa visão que vocês tiveram agora, ela é suficiente para que vocês façam tudo o que vocês precisam fazer para alcançar isso. Poxa, se eu quero ver o meu discípulo ali, né,
Meu auxiliar, né? Eu quero ver o meu auxiliar forte com Jesus, eu quero ver ele orando pelos outros, eu quero ver ele discipulando os outros, eu quero ver ele liderando. Então, o que eu preciso fazer para que isso aconteça? O que vocês precisam fazer? O que nós, como igreja, precisamos fazer? Será se nós vamos priorizar algumas coisas, vamos negar outras coisas? Então, peguem essa visão que vocês tiveram agora. Se possível, anotem quando vocês chegarem em casa. Olha, eu quero ver o meu supervisor, o meu líder de célula, o meu auxiliar. Eu quero ver ele assim, assim, desse jeito. E eu vou trabalhar para que isso aconteça. E eu não vou descansar até ver isso acontecer. Amém?